Charles, qual o impacto que você está vendo de tudo isso no mundo dos games, meu querido? Oi, Renato, bom dia a todos. Bom, na verdade, antes de falar do mundo dos games, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui no editorial da semana passada, porque a gente estava ali tão impactado, né, com as primeiras medidas do governo Trump, mas tem uma timeline aqui, acho que é importante da gente trazer à tona e comentar sobre ela, que é, primeiro, a gente trouxe aqui para vocês, na CES desse ano, o CEO da NVIDIA lançou a série 5000, né, das suas GPUs, e aí uma GPU prometia conseguir processar até 1,2 petabytes por segundo, o que representa todo o tráfego da internet neste momento, incluindo, é claro, o seu querido Trends News. Depois disso, a gente vê o Trump fazendo uma mudança da declaração de emergência, de uma emergência climática para uma emergência energética, já tendo em vista que ele lançaria logo após um investimento de 500 bilhões de dólares para fazer o projeto Stargate, que é o maior projeto de inteligência artificial estatal do mundo. Então, obviamente que ali, assessorado pelo Elon Musk, etc., você já tinha essa visão de que precisaria de muita energia dentro do país para poder sustentar essa estratégia ligada à inteligência artificial. Então, ele falou, a gente vai perfurar, neném, a gente vai perfurar e vai perfurar muito, e aí os Estados Unidos, obviamente, iam sair de todos esses acordos. O que a gente não previa na linha do horizonte era justamente a chegada do DeepSeek, né? E aí o DeepSeek ele consegue, para além de outras coisas, ser 100 vezes mais eficiente do ponto de vista de consumo energético. Então, será que precisava de tudo isso? E aí eu acho que o comentário que fica, né? O Renato fez aqui uma associação entre a Guerra do Vietnã. Eu vou fazer uma associação direta com o próprio pensamento do Elon Musk, porque ele foi derrotado no seu próprio pensamento. O Elon Musk ficou famoso por frases onde, se a gente conseguir pegar um pequeno processo, né, se a gente conseguir pegar, sei lá, a estrutura de um foguete e quebrar ele em vários pequenos processos, e esses pequenos processos a gente conseguir ser 2 vezes mais eficiente, 4 vezes mais eficiente, 8 vezes mais eficiente, a gente consegue mudar os modelos de negócio. Bom, ele acabou de ser derrotado no seu próprio pensamento, porque aí veio uma inteligência artificial chinesa que conseguiu ser 100 vezes mais eficiente no seu processo de consumo de energia. E se antes você precisava da energia de uma cidade inteira para sustentar a inteligência artificial, agora você precisa da energia talvez de algumas poucas casas para manter isso ativo. E a outra coisa interessante, Renato, você falou de cruzar a linha vermelha aqui das inteligências artificiais. A coisa talvez mais interessante, mais relevante que aconteceu no DeepSeek nessa última semana foi o fato deles usarem o algoritmo do DeepSeek para fazer o DeepSeek se auto-reprogramar e se tornar ainda mais eficiente. Então, acho que isso foi bastante interessante. Bom, do ponto de vista de games, claramente a gente continua aí numa vertente muito interessante de integrar as inteligências artificiais nos games, e isso vai mudar completamente a forma como a gente se relaciona, principalmente com os NPCs. Então, o mundo está bastante animado com essa possibilidade. E aí tem outros players entrando nessa brincadeira, porque a Netflix anunciou que agora, em 2025, vai investir pesadamente em ter o seu primeiro game realmente AAA dentro da plataforma. E aí continua, num primeiro momento, a disponibilizar os seus jogos para sua base de assinantes. E isso me parece bastante interessante da gente acompanhar. Agora, uma notícia que eu acho que é importante, interessante de dar para vocês aqui, a plataforma Steam, que é a plataforma que te permite eventualmente baixar jogos nos PCs e tal, etc., já tem uma quantidade de jogos pornográficos ou jogos adultos bastante grande. Você tem ali uma proporção ali de mais ou menos 1 para 20, tá? Então, 5% dos jogos que estão ali tem caráter adulto e algum tipo de pornografia, normalmente hentai.
E aí, esses jogos, em geral, são desenvolvidos pelos desenvolvedores japoneses. E aí, olha o que acontece esta semana, né? Uma espécie de censura lá no Japão aconteceu. Então, todo o dinheiro gasto na Steam para pagar, para financiar, para fazer as compras dentro do jogo, estão sendo bloqueadas se elas forem de fora do Japão. Então saiu um tweet aí muito forte do Taro Yamada, que ele, bom, enfim, pertence ali ao governo, e ele está bloqueando todo e qualquer pagamento de fora do Japão para os desenvolvedores japoneses que são responsáveis por esse jogo. Então, acho que a gente nunca tinha visto algum tipo de censura desse tipo, mas a verdade é que os devs japoneses agora estão tendo o seu dinheiro realmente cortado.